Dois temas hoje no nosso comentário. O primeiro é a tristeza, a preocupação, a estupefação que tomou conta do Brasil na morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. O próprio filho do ministro Teori deu entrevista ao Jornal Nacional e também ontem no Fantástico, dizendo que ele torce, reza, espera para que tenha sido apenas e tão somente um acidente. Porque se for assassinato, é uma tristeza ainda maior, porque é uma mancha ainda maior sobre o país. Mas também nós torcemos para que seja apenas um acidente. Nós torcemos antes para que não houvesse um acidente, evidente. A morte do ministro Teori, ela coloca o Supremo para rever o seu regimento interno ou para tomar uma decisão, como já fizera no passado o ministro Gilmar Mendes. Quando presidente da Corte, ele não esperou a indicação do futuro presidente para assumir a relatoria dos casos que eram administrados pelo Menezes Direito. O ministro Gilmar Mendes usou um outro artigo do regimento do Supremo e o Supremo fez a indicação. A nação não aceita. A nação não aceitará. A pátria não aceitará que o próximo relator da Lava Jato seja indicado pelo Michel Temer. Por motivos mais do que óbvios. Todos os vazamentos até agora conhecidos da população brasileira dão conta de que desta vez a situação pega o PMDB para valer. Qualquer que seja o ministro indicado, vai ter influência do presidente Michel Temer, claro, ele que vai indicar, e ele é o presidente do PMDB, o maior partido sob investigação depois do PT, e vai ter influência do Senado da República, porque é o Temer que indica e o Senado que aprova. E no Senado da República tem lá o Renan Calheiros, o Romero Jucá, o Eunício Oliveira e mais 13, são 16 senadores citados na operação da Lava Jato. Isso, pelo que se sabe até agora. O número pode ampliar. Então, não é de bom tom, não é da boa lógica que o presidente Michel Temer indique o relator da Lava Jato. Que o Senado da República e que o prestígio do Renan seja determinante para saber quem é que vai ser o relator da Lava Jato. E nesse sentido, a esperança brasileira é transferida agora para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela precisa decidir, e precisa decidir o quanto antes, quem é que vai ser o relator da Lava Jato. Repito, não pode ser indicação do Michel Temer com apoio de Renan Calheiros, com apoio de Romero Jucá. Não dá para que a nação aceite esse tipo de posicionamento. Creio que os ânimos sociais se acalmarão um pouco na medida em que a presidência do Supremo Tribunal Federal determinar o novo relator. Por que não o decano Celso de Mello, que é o juiz ministro mais próximo da aposentadoria e teria a honra de relatar o mais importante processo jurídico político do Brasil que a nossa geração teve a oportunidade de presenciar. Vamos aguardar a decisão do Supremo. O regimento interno do Supremo diz que o futuro ministro a ser indicado pelo presidente é quem assume a relatoria. E se for acontecer dessa forma, nós teremos a Lava Jato atrasando em mais de ano. E provavelmente não teremos as punições que o Brasil quer ver e quer assistir. Portanto, a expectativa é de que a presidente do Supremo indique quem vai ser o próximo relator. Na sexta-feira pela manhã, ou na quinta-feira,
Nós fizemos aqui um comentário, exortávamos inclusive a delegacia, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, o novo delegado-geral da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública e também o governador Pedro Táxi a não permitirem que alguns maus policiais que sujam a farda pudessem também prejudicar o governo. E nós cobrávamos que as famílias teriam direito de velar os mortos, João Vitor e Hugo. E agora chega a informação, já no domingo veio a informação, de que foram encontrados os corpos de João Vitor e Hugo. Eles foram localizados em Santo Antônio de Leverger. Eles foram presos aqui no bairro em Cuiabá e os corpos estavam enrolados em plástico e foram localizados em Santo Antônio do Leverger. E aí, 5 PMs são afastados. Mas eles foram afastados assim, eles foram retirados das ruas e vão fazer funções administrativas. Eles tinham que ser afastados mesmo da Polícia Militar. E não acho que o Ministério Público tem que se conformar que esses cidadãos sejam julgados pelos códigos militares. É assassinato, gente. É assassinato da pior espécie. É assassinato depois de tortura. É assassinato depois da pessoa estar indefesa. É preciso apurar. Dos 5, 2 são apontados como autores dos homicídios. E 3 tiveram participação. É preciso apurar a responsabilidade de cada um. E esses policiais militares têm que ser levados ao tribunal do júri. Tem que ser julgados pela população. Hoje aqui, inclusive, nós vamos ter uma entrevista com o importante advogado criminalista, que é o advogado Valdir Caldas. Ele é presidente da Comissão de Direito Carcerário da OAB de Mato Grosso. Nós vamos conversar sobre a situação dos cárceres e vamos conversar também sobre essa situação da polícia. Nem a Polícia Militar deve aceitar isso. A centenária Polícia Militar, a tradicional Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar, não se pode deixar manchar por atitudes inconvenientes de 5 dos seus membros. A grande maioria da Polícia Militar é honesta. E os bandidos da Polícia Militar têm que ser punidos, e punidos exemplarmente. Eles não podem continuar usando a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Ainda bem que os corpos foram descobertos, ainda bem que a família vai poder enterrar seus filhos, mas o mais importante é que isso aqui não caia no baú do esquecimento. E que seja feita justiça de forma célere. Ninguém está defendendo aqui que não haja o direito de defesa. Que seja concedido o amplo direito de defesa, mas que o julgamento seja num tempo em que a sociedade memorize o que aconteceu e perceba que Mato Grosso abortou esta possibilidade hedionda de estar ressurgindo nos quadros da Polícia Militar o Esquadrão da Morte. Ninguém é dono da vida do outro. A polícia não pode prender para matar. Ela só pode prender em flagrante ou com ordem judicial. Ela não tem autoridade para prender, para torturar e para matar. Isso é crime hediondo. E ficamos no aguardo de que providências mais urgentes sejam tomadas. A primeira delas é afastá-los definitivamente da polícia.
Não tem por que eles ficarem em função administrativa para saber o quê? Como é que está correndo o processo lá dentro da polícia? Isso é inaceitável. Portanto, esperamos providências do secretário da Segurança, do comandante da Polícia Militar e do comandante-chefe, governador Pedro Taques. Até a apuração, que sejam afastados para não atrapalharem a apuração.